Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olá, estamos começando mais um programa essencial, junto com você que está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando. Eu quero dar uma boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado e que permaneçam conosco, porque hoje o programa promete. Olha, gente, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de mudança de hábitos, de mudança de rotinas, que está interferindo na vida de todas as pessoas mundialmente. Mas tem um aprendizado de tudo isso, sabia? Tudo na vida tem um lado bom também. Apesar de parecer o fim do mundo, apesar de já existirem profecias de que isto é o fim do mundo, talvez seja a redenção. Talvez seja a oportunidade de nós sairmos dessa, porque vamos sair com uma outra vida, com consciência humana, lembrando que também somos divinos, à imagem e semelhança de Deus. Hoje nós vamos falar sobre coronavírus. Vocês já estão sabendo, quem nos acompanha. Mas nós vamos falar de uma outra maneira. Eu convido você a ter um olhar no coronavírus diferente, um olhar que possa, ao invés de destruir, nos redimir e nos transformar em pessoas melhores. Veja esse vídeo para vocês entenderem mais um pouco o que eu estou falando. Viram? Este é o aprendizado do coronavírus. Nós não iremos conseguir passar por este desafio se não for com a ajuda do outro. Nós dependemos do outro para superarmos esta situação e este momento. Então, um simples vírus pequenininho está nos lembrando que somos todos irmãos, humanos, que o egoísmo, a individualidade, ela mata. E o que salva é o cuidar do outro, o cuidar de mim para não transmitir ao outro e o cuidar do outro. E é sobre isso que nós vamos conversar com cuidado. Como transformar esse caos, essa pandemia do coronavírus numa realidade que nos traga a oportunidade de sermos seres humanos melhores. Fique aí que você pode participar conosco interagindo pelo WhatsApp 98866-1773. Você já pode ficar aí alerta e mandar o seu recadinho. Dr. Nicolas Gabriel de Carvalho, que eu achei que Gabriel era nome, mas ele já me disse que é sobrinho. Olha só, Nicolas, você vai gostar. Em tempos de pandemia mundial contra um ser invisível, nossas defesas se armam e ficamos em alerta e desconfiando de tudo e de todos. Basta um espirro de rinite para que todos ao redor tenham a certeza de
desenvolver sintomas psicológicos do Covid-19. E ainda diz assim, e eu com isso? Pois é. É preocupante realmente essa maneira como está sendo tratada na mídia, né? É. E a gente tem que ter muito cuidado com essa forma de se comunicar com o povo, a mídia se comunicar com o povo. Porque aquilo que poderia ser um excesso de cuidado, um zelo até pela saúde da população, pode se transformar num terror. Isso não é legal. Não, já se transformou, né? Nós estamos numa reconhecidamente pandemia mundial. É. Quer dizer, pandemia já é pânico, medo, né, de um vírus que, se fosse tratado de uma outra maneira, desde o seu início, não. Agora nos bastidores ali, de uma conversa que eu tendo ontem com minha esposa, a gente chegou até a criar um termo, não sei nem se existe isso, mas alguém já criou, mas o termo seria a pandemídia. Então, o que está acontecendo é isso, uma pandemia que realmente é uma pandemia, de fato é uma pandemia, e é o que está acontecendo. E seria isso, né? Uma doença que está se espalhando através do todo, do mundo inteiro. E realmente é uma pandemia. Certo? Agora essa pandemia está tendo uma conotação muito maior do que deveria ter, eu acho. Tem que ter cuidado, muito cuidado, sim. É perigoso para isso. Isso. Não é todo mundo que está com esse risco de morte iminente, como está sendo mostrado na mídia, não. Então temos que ter muito cuidado com isso, porque todo remédio com exagero também pode fazer mal. Pois é. Então, gente, é isso que nós vamos conversar mais um pouco durante o programa de hoje. Então, você fique aí, já anotou o WhatsApp, eu vou repetir, viu? 98866-1773, para você também participar ao vivo conosco. Nós vamos agora para um break comercial e voltamos já já com a nossa entrevista. Estamos de volta com a nossa entrevista e eu estou aqui ao lado do médico clínico geral, Dr. Nicolas Gabriel de Carvalho, que aceitou o nosso convite para conversarmos sobre prevenção nos tempos de coronavírus. Então, nós vamos falar, na verdade, não é do corona, né? Do que se pode fazer para transformar esse coronavírus num momento de tranquilidade, de vida normal, dentro do possível, mas com alguns cuidados que aí eu gostaria que você falasse. Para chegar a esse ponto, a gente precisa falar um pouco a respeito do próprio coronavírus, né? É um vírus novo, como todo mundo já sabe, né? Recém-descoberto. E por isso existe um certo anseio, uma certa preocupação da população e até da mídia mesmo em relação a ele, pelo fato de a gente não saber os países por onde ele já passou, a gente já sabe o limite dele, né? Mas como ele é um vírus novo e é um vírus que pode sofrer mutação, essa mutação pode mudar completamente o comportamento da doença de uma hora para outra. Pode. É possível? Sim, pouco provável. Isso a gente tem que olhar também para os outros vírus que antecederam a ele, né? O H1N1, H2N2 e aí vai, vários outros, que tem um comportamento muito parecido. Então, temos que ver que é um vírus, sim, que está produzindo no ser humano a doença chamada gripe comum, igual a todo. O problema do coronavírus é a velocidade com que ele contagia. Tá? Ela é muito rápido. O contágio dele é muito rápido. Então, o grande segredo que a gente tem para poder conviver com esse coronavírus e deixar ele passar é a velocidade de contágio dessa doença. É nisso que a gente tem que focar, justamente na prevenção. E aí onde entra a nossa conversa, a prevenção para enfrentar o coronavírus. Nicolas, veja se eu estou certa. Eu escutei uma conversa que estava gripado, né? Gripado, uma gripe. Que a gente agora não sabe o que é uma gripe comum, a gente fica nessa dúvida. Mas a pessoa estava gripada e estava resistindo a usar máscara. E a irmã, né, insistindo para que ela use gripe, menina, isso não é coronavírus, não, isso é só uma gripe. E eu fiquei vendo aquilo, assistindo e pensando, sim, é uma gripe. Mas na hora em que eu não me protejo por ser só uma gripe, mesmo que eu tenha certeza de que é só uma gripe, não me proteger,
eu não vou contagiar outra pessoa do coronavírus, porque não é o coronavírus, mas eu vou contagiá-la de uma gripe. Posso, não é que eu vá, eu posso contagiá-la com uma gripe e, com isso, diminuir a imunidade dela. E aí ela vai ficar mais fragilizada para lidar com o coronavírus. É por aí? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque isso passa por uma coisa muito interessante, que já vou falar agora e já falei em outras situações aqui nesse mesmo canal, não nesse programa, mas nesse mesmo canal. O nosso povo, ele é muito carente em educação, em saúde. Em hábitos saudáveis. Em hábitos saudáveis. Então, educação em saúde mesmo. Porque para você ter saúde, você precisa ter uma certa educação, um certo estilo de vida. E assim, típico do... Não pensar só em mim. Só em né? Isso. Tem o que pensar egoísmo. no próximo também, né? Então, assim, é de nosso hábito. Por exemplo, a gente tá gripado, ou seja lá o que for, e tossir no meio de uma conversa, e não ter o costume de botar a mão na boca. Nem a mão. Nem virar o rosto para o lado. E continuando a conversa. E continua a conversa. Então, isso é um estilo de comportamento, é um comportamento que precisa ser mudado, e precisa ser repensado, porque eu estou gripado, não é por isso que eu vou repassar essa gripe para o meu interlocutor, né? É aí onde entra aquele outro, quer dizer... Antes eu não tinha essa preocupação de pensar no outro, eu não pensava no outro. Eu espirrava na conversa e nem me tocava, não tinha nem consciência de que isso poderia prejudicar o outro. E se tinha também não considerava, se tinha não considerava. E se tornou tão repetitivo que ficou automático e aí ficou uma coisa inconsciente. Na hora em que chega o coronavírus, muda, porque isso pode prejudicar o outro. Mas agora pode prejudicar de uma maneira ainda mais perigosa, porque o contágio é muito grande. Então, corre o risco de prejudicar uma que vai multiplicar por 3, por 4, por 5, que é diferente da gripe, que multiplicava talvez por nenhum ou por 1. E esse não, essa é por 3, por 4, por 5, com velocidade muito grande. É ruim, é péssimo, é terrível, mas está nos obrigando, é obrigação de cuidarmos para não prejudicar o outro. Porque se eu estou gripada, eu preciso sim usar máscara. Eu preciso para não contaminar o outro. Isso. Eu não estou livre de ser contaminada. É assim? Eu posso ser contaminada com máscara. Você pode ser contaminado com máscara, sim. Mas eu não contamino o outro. Ao contrário de que muita gente acha, a doença, isso não evita. Não evita. Não evita, Foi de jeito nenhum. O grande segredo da máscara é ao contrário, é você estar contaminado, você usa máscara, que é para você proteger o seu irmão, o seu vizinho. Não transmitir. Não transmitir para o seu vizinho. Para o próximo. A máscara tem um poder muito maior de proteger da sua contaminação, do que você explicando melhor. Eu estou doente, eu tenho que usar máscara, que é para evitar que eu transmita para outras pessoas. Eu, não estando doente, usando a máscara, eu não vou ter proteção quase nenhuma. Melhora uma coisa ou outra, mas não dá para... Então, máscara não protege contra... Não protege. Se eu não tenho nada, também não protege contra eu adquirir o coronavírus. Verdade. Então, vamos deixar a máscara para quem, de fato, está contaminado ou com a gripe que possa... Isso. Né, com sintomas. Aproveitando que a gente está falando de espirro, de máscara, agora explica, porque é uma coisa simples, mas às vezes a gente demora a entender. Por exemplo, orienta-se que a gente, quando for tossir, não use a mão, né? Porque aí a mão a gente coloca e use espirre, tussa aqui. Explica pra gente por que aqui. É o seguinte, a gente sabe que a transmissão do vírus se dá por gotículas que saem ou da nossa boca ou do espirro, certo? Então, quando você espirra ou você tosse, você lança no ar uma nuvem de spray, certo? Dentro dessa nuvem de saliva, de secreções nossas, vai o vírus dentro. Então, por exemplo, se eu espirro aqui, eu saio, você vem, coloca a mão aqui em cima, Isso. de onde eu espirrei. Aí, daqui a pouco, passa no nariz. E aí você está transmitindo já para outra pessoa.
Então, quando você espirra aberto, sem nenhuma proteção, sem botar a mão não, que está errado, mas sem botar essa parte aqui que a gente chama que é técnica. Fizer isso daqui, a gente está tirando aquele spray e está fazendo com que o spray morra aqui. Aquela potência, aquela pressão que o ar está saindo, desaparece aqui. E você não vai sair batendo isso aqui. Exatamente. E aqui você não sai passando em nada em ninguém. Ao passo que você fizer na mão, a sua mão pronto passar, e você não tiver passado o álcool gel, por acaso pegar. Então, é essa a razão de ser de você usar isso aqui. O ideal seria até mesmo um lencinho, você descartável, obviamente, que você espirra no lencinho, você descarta aquele lencinho. Joga no lixo. Joga no lixo. Que também é uma outra forma, certo? Certo. E em termos disso que é essencial. Bom, então quando você estiver lidando com uma outra pessoa e for espirrar ou for tossir, mantenha sempre a uma distância mínima de 1 metro. Que é esse raio de 1 metro que é o raio mais contaminante. Então, quando se que diminui essa distância. As pessoas ficam mais próximas umas das outras. É interessante não tocar umas nas outras? Sim. Mas contanto que você tenha sido, que você esteja contaminando alguém, né? Se eu estou ígido, sem doença nenhuma, aqui também não é proteção nenhuma, porque existe o período de incubação do vírus. Que você está doente. Aliás, você nem desenvolveu a doença, mas você pode estar com o vírus. Mas, se você não está espirrando, você não está tossindo, você também não está contaminando. Entendeu? Então, se eu sei que eu estou bem, eu não vejo nenhum porquê de falar com você. Agora, perto de você. O grande problema é que as pessoas, como eu falei para você, não têm esse cuidado, né? Então, eu posso estar gripado e essa educação em saúde que eu falei anteriormente, as pessoas não respeitam. Então, é melhor ficar um pouco distante. Entendeu? Para evitar. Esse é um ponto. O hábito de manter as mãos sempre limpas, que desde das outras viroses anteriores vem se falando muito isso. Gente, sempre se falou isso. Sempre. Não é de agora. As nossas mães já falavam, né, antes da refeição. Lava as mãos, menino, não faça isso. Lava as mãos antes, lava as mãos depois. E a gente, quando cresce, parece que a gente esquece disso. Agora, com essas viroses que estão acontecendo a nível mundial, tem que ter esse cuidado, tem que voltar para os ensinamentos da mamãe. As higienes básicas. As higienes básicas. Que nós aprendemos na escola, inclusive. Isso. Para não pegar bactéria, para não pegar micro-organismo, né? Para não pegar. Isso a gente vê no ensino. Certo. E seria interessante que você andasse sempre com um pouquinho de álcool gel, né? Isso sempre, independente do coronavírus. Então, tudo isso que a gente está falando aqui são coisas, são hábitos que a gente precisa ter, independente do coronavírus. Por acaso, a gente está vivendo agora uma situação de uma pandemia cujo o agente é o coronavírus. Que já teve, anteriormente na história, outras situações de epidemias. Verdade. Né? E nós estamos... Outra coisa também que eu gostaria de saber se você concorda, durante toda a história, a nossa história, e tendo em vista as outras epidemias, né, que já aconteceram, que houve muitas mortes, nós nunca tivemos uma medicina que conseguisse, em tão pouco tempo, estudar o vírus, descobrir, estudar, não é isso? Dá uma resposta tão rápida como está sendo dada. Tão rápida como está sendo dada. Existem vários lugares hoje que está sendo estudando a possibilidade, já existiu uma vacina. Só que a vacina não é bem assim, não é tão fácil também não. Para se usar uma vacina no ser humano precisa de testes. Embora em situações emergenciais possa ser usado, mas isso não é bom, porque isso pode trazer consequências depois. Mas em situações emergenciais pode ser usado, certo? Mesmo sem testes. É raro isso acontecer, mas pode acontecer. Estão descobrindo muita coisa em relação ao vírus, certo? Então estão pensando agora em usar soro tirado de pacientes que foram curados. O que interessa, uma coisa interessante também nesse vírus é que quem já teve fica imune. Isso é muito bom. Isso é interessante saber. Quem já passou pela daquele paciente e estão estudando aí a forma de como fazer isso e injetar em outros pacientes para fazer alguma espécie de vacina.
entendeu? Isso são coisas novas. Todo dia tem uma coisa nova em relação ao vírus. Todo dia tem um novo estudo, tem cientistas voltados, centrados nisso. Isso. Então, assim, a gente tem tanta ajuda científica para que a coisa se resolva no menos tempo possível. Agora, o que nós precisamos é da ajuda humana, das pessoas não entrarem em pânico, das pessoas... Gente, há um excesso de informações na mídia, são muitas informações. Tem pessoas, Nicolas, que passam o dia inteiro, sabe, procurando, não precisa nem procurar, porque chega nos grupos, tudo que você liga a televisão é coronavírus, abre o WhatsApp é coronavírus, tudo é coronavírus. Então, assim, há uma vida para se viver, né? Parece que o mundo parou. Existem os filhos, existe a sua ocupação, existem suas atividades diárias. Gente, você tem um mundo de coisas para fazer. Dá atenção aos filhos que agora estão em casa. Isso. E o mundo não pode parar, né? A vida continua. Ontem, o nosso... Feriado não, desculpe, corrigindo. Um recesso, digamos assim, nas escolas estaduais e municipais do nosso estado. E privadas, né? Estaduais, privadas. Municipais e privadas. Exatamente. Todas as escolas elas. Do estado. Alguns ainda relutam, né, em manter funcionando, mas eu acho que a tendência vai ser todo mundo fechar. Seria o momento mais adequado, mas é plausível, a intenção é boa. Isso. Porque o grande segredo que eu inicialmente comecei a falar e parei no meio do caminho, mas o grande segredo para combater a doença provocada pelo coronavírus é diminuir a velocidade de contaminação dele. Esse é o grande segredo, porque o coronavírus não tem um potencial de letalidade, não mata tanto assim. Não. O que está acontecendo na Itália, por exemplo, é o exagero de pacientes, ao mesmo tempo, todo mundo infectado, inclusive aqueles com potencial de realmente de ter uma doença mais grave, todo mundo de uma vez dentro do hospital. Ao mesmo tempo. Em características da Itália, do povo italiano, que levou a essa situação que está agora. Além do comportamento que o italiano não teve, que é isso que nós estamos querendo que aconteça no Brasil. Que estamos... A população italiana, eu não sabia, e a gente acaba aprendendo, é uma das vantagens do corona, é que a gente acaba aprendendo um bocado de coisa. Mais um aprendizado. Mais um aprendizado. É que a população italiana é a população mais antiga da Europa, mais idosa da Europa toda. Então, que tem mais... se o público-alvo maior, que causa morte com mais frequência do coronavírus é o idoso, então o fato da Itália estar sofrendo esse problema também tem a ver com isso. Da população mais idosa da Europa toda é a população italiana. O fato, então, do número de mortes que está sendo proporcionalmente muito maior do que foi na China, né? Isso. Onde tudo começou, se justificaria, então, também, além de outros fatores, por esse fato da população ser... Além daquilo que já conversamos outra hora, que parece muito com nosso sangue brasileiro. Nós somos latinos, né? Pois é. Apesar da Itália estar na Europa, mas é de origem latina, né? A língua é latina, os costumes são latinos. É um povo que fala muito, gesticula muito, toca muito. E como fala muito, também aquele spray que nós estávamos falando, de gotículas de saliva, de contaminados, as pessoas estão mais expostas, né? Eles são muito calorosos também, como nós somos. Então, são fatores que vão se somando, entendeu? Mas não tenha dúvida, o fator principal é as medidas que eles não tomaram. É aquilo que eles não fizeram, o dever de casa que eles não fizeram. No início. No início. Agora não, agora estão correndo atrás de prejuízo. Eu acredito que logo, logo eles vão ter controle sobre essa doença melhor, entendeu? Porque estão tomando atitude, né? O vídeo inicial que você botou aí no ar, que é essa convivência nova que nós vamos ter que ter, né? Vamos ter que respeitar o próximo. Isso deveria ser uma coisa já incutida em nós, mas infelizmente não é. A gente acaba aprendendo de forma até meio drástica como está acontecendo.
pessoas mudem de fato o comportamento delas para poder respeitar o próximo, né? A gente sabe que na nossa população ainda a população maior é de jovens, mas a população idosa está crescendo e o jovem está minguando, está diminuindo. A população jovem é bem maior. A população jovem não morre, ou morre muito pouco com o coronavírus. Isso. Certo? A população que mais morre é dos a população idosa. Agora, por que o idoso é o fator, o grupo de risco maior? Mas o principal é o seguinte, é uma informação bem interessante que vale a pena você que está em casa saber. O coronavírus não, me desculpe. A imunidade da pessoa tem tudo a ver com a mortalidade, principalmente das doenças infecto-contagiosas, certo? Daí, mais uma vez, cuidado que se deve ter de usar máscara se estiver gripado, para não contaminar o outro, para não diminuir a imunidade do outro. Não é que vai... Não, você não consegue diminuir, você não diminui a imunidade do outro. O outro é que tem que estar com a imunidade boa. Boa. Só que como você não sabe como é que está a imunidade do outro... não. Então voltando para aquele assunto que eu estava falando, uma informação extremamente importante que tem para que a população saiba, é que a nossa imunidade, ela se estabiliza em torno dos 35 anos de idade, certo? A partir dos 35 anos de idade, a cada ano que passa, você perde 1% da sua imunidade. Como assim? Vamos lá, vamos por exemplo. 35 anos de idade, eu estou com minha imunidade 100%. Com 36 anos de idade, ou seja, passou um ano, eu já não estou com a minha imunidade de 100%, estou com 99%, porque diminuiu 1% da imunidade. 37 diminui 2%, então eu estou com 98%. Pessoa com 70 anos, passaram-se 35 anos dos 35 anos de idade que ele deveria ter. Ou seja, ele perdeu 35% da imunidade. Ele, aos 70 anos, deveria ter 100%, na real, ele tem 65% da imunidade que ele deveria ter. Então, isso faz parte do envelhecimento natural do ser humano. Essa perda de imunidade no decorrer dos anos faz parte do envelhecimento natural do ser humano. Então, é o seguinte, por isso que os idosos morrem mais, porque a imunidade está baixa. Está diminuindo. E aí eles adquirem. E tem outras doenças, que são as comorbidades, que são comuns na idade mais senil, né? Vem a hipertensão, vem a diabetes, doenças renais, várias outras doenças que podem vir junto, né? Com a idade. Que isso aí tudo contribui para criar um quadro de fragilidade para o coronavírus. Isso, exatamente. Os idosos... Por isso que aí sim é letal. Isso. Aí se mata. Mas mata por essas comorbidades, por esses fatores. Exatamente. Por essa somatória de fatores que faz com que o idoso esteja mais propenso, digamos assim, à mortalidade. Nós sabemos que, de modo geral, da população contaminada, certo? 3%. Mas quando chega na idade do idoso, de 60 anos para cima, esse número de 3% pula para 20%. Então, realmente, é preocupante. Daí, precisamos cuidar mais ainda desse grupo de risco, do idoso. Do idoso. Porque como ele é mais suscetível a adquirir, ele contagia igual aos outros, né? Assim? Ele contagia rápido igual aos outros. Igual aos outros. Então, assim, eu cuidando dele, eu estou cuidando de mim. Estou cuidando de pessoas próximas a mim. Porque aí eu estou cuidando para que ele não contagie. Verdade. Não é isso? Nós almejamos ter uma longevidade bem melhor, né, no decorrer dos anos, tanto é que estão mexendo com a Previdência e outras coisas mais, porque a nossa população, o povo brasileiro, está envelhecendo. Nós somos os idosos daqui a pouco. Somos pré-idosos, como diz Cleto. Como disse Cleto agora há pouco. Como diz Somos Cleto. pré-idosos. E seremos idosos breve. Então a gente tem que educar, porque
quem vai estar do outro lado da seringa, a gente costuma dizer, vamos ser nós, futuramente. Então, seremos cuidados. Seremos cuidados. Então, a gente tem que cuidar da nossa população, educar, porque a bola da vez seremos nós no futuro próximo. Então, a gente tem que educar desde já, tá certo? Os nossos jovens, porque são eles que transmitem. A criança transmite. A criança não adoece, mas transmite. Isso, não adoece, mas transmite. A doença, a criança, se sabe que também que tem baixa letalidade, morre quase ninguém, quase nenhuma criança, de 0 a 9 anos. Parece que teve um caso 2 no mundo inteiro. Um caso 2, que isso em termos de percentagem, não conta. Nem conta. Nem conta, certo? Foram pouquíssimos casos no mundo inteiro de crianças que morrem. Então, não se sabe exatamente o porquê disso, né? Porque também tem crianças que estão sendo... A imunidade também está em formação. Crianças não chegam à letalidade. Graças a Deus, certo, né? Mas aí a gente tem que ter cuidado dos nossos idosinhos. Então, você que é jovem, que você vai ter pouca ou nenhuma mortalidade, vamos ter cuidado, porque você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um tio, você tem um avô, porque para você não trazer essa doença da rua, já que é você que normalmente está na luta, está na lida, vai para trabalhar, entra em contato com outras pessoas, vamos nos prevenir. Está com suspeita? Não chegue perto do seu idosinho, não. Se mantenha distante, porque ele pode morrer pela baixa letalidade na população jovem. Mas o idoso morre com muita facilidade com o coronavírus. Tá aí a dica, né, para vocês que estão em casa. Agora, outra coisa também que mais, assim, em termos de, Nicolas, em termos de prevenção, em termos de convivência, nós podemos fazer, nós podemos pensar para contribuir que a coisa seja tranquila? Não entendi a pergunta, por favor. Veja bem, o que mais a gente pode fazer em termos de convivência? Sim. Para contribuir com que a coisa seja tranquila, que não haja medo em excesso, que não haja pânico, que eu não corra para o hospital achando que então, superlote. O que é que se pode fazer? Então é o seguinte, nós estamos entrando agora, diferente de outros anos, que em outros anos, inclusive, começa em dezembro, e emenda janeiro, fevereiro. Esse ano está um pouquinho atrasado. Aquele período de gripe, né? Gripe, o período forte, das viroses mais fortes. Que é comum, todo ano tem. Todo ano tem essas viroses, tá certo? A gente até esqueceu, né, delas um pouco. Estão chegando. Mas estão chegando, e estão chegando agora. Inclusive, já estão, segundo alguns estudiosos, estão vendo que daqui a um mês está chegando o H1N1 de novo. Por aqui. H1N1. Além do coronavírus, que é aquela gripe mais comum, digamos assim, certo? Que, inclusive, tem uma letalidade maior do que o coronavírus. Agora sim, mais do que nunca, nós precisamos adquirir os hábitos que você falou anteriormente. Aquela falta de educação, de hábitos saudáveis que nós não temos. A gente tem que levar em consideração que estamos vivendo com uma gripe, certo? Então, o que mata são as complicações dela. E deixa eu mandar aqui um abraço enorme para Margot, que já disse que está nos assistindo. Beijão para você, minha amiga. Muito obrigada por estar aí do outro lado. E temos outras pessoas aqui. Rita Sérvula ligada aqui conosco. Obrigada, prima. Outra aqui, boa noite. Estou ligadinha aqui com você, Mauro. E um abraço para o doutor Nicolas. Mais um aqui, boa noite. Quero mandar um grande abraço para meu vizinho e amigo, doutor Nicolas. Essa é uma vizinha, não deixou nome, não. Não disse não. Kátia, quero parabenizar o programa Essencial. E doutor Nicolas, tenho muito carinho por ele, é uma pessoa muito legal. Essa desse nome, Kátia. Tem mais aqui, boa noite, sou Lúcia. Quero parabenizar você, Mauro, pela escolha do tema. E a doutor Nicolas dizia ele que estou mais calma assistindo a ele. Muito obrigada. Opa, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Ok, então assim,
Deixa eu mandar também um beijão para Dona Maurina, é uma amiga, telespectadora. Toda quarta-feira ela está do outro lado da telinha, tem 90 e... Super lúcida, cuida da casinha dela, faz tudo em casa. Ó, beijão para a senhora, Dona Maurina. E tem outros idosos também, viu, que me acompanham. Beijo para todos vocês que estão aí do outro lado, que o grupo de idosos é bem significativo no programa. Mas vamos lá. Nós estávamos falando sobre o coronavírus, né? Sobre a prevenção. E falávamos desse período da gripe que está chegando, né? Isso. E a gente que é um período que todo ano tem. Todo ano tem, né? Isso. Então a gente tem que ter cuidado não só com o coronavírus, mas com todos esses que que podem chegar por aí, tá certo? Então essa mudança toda de comportamento que a gente está falando tem tudo a ver com todos eles, não especificamente o coronavírus. Uhum. E é importante que tenhamos mesmo, porque assim como o coronavírus, os outros também são fatais também. E só para frisar que eu quero que fique bem claro isso daqui para você, pessoal de casa, o grande tchan é a velocidade com que esse vírus transmite, tá certo? Então esse vírus tem que ser controlado, essa velocidade. Evitar, pouco provável que você evite a contaminação, tá certo? Mas a gente precisa controlar a velocidade para não encharcar, lotar os hospitais, que aí os hospitais lotados não vão poder dar a assistência que precisa cada um de nós. Pronto, e a pergunta que eu lhe fiz, que entramos no intervalo, foi assim: como é que diferencia, quando é que eu devo procurar o hospital? Quando é que eu devo procurar um médico? Eu estou com a gripe, devo ir? Como é que eu faço? Quando é que eu vou? O que é que diferencia? Orienta aí a gente. Tem tudo a ver com isso que a gente estava falando agora, né? Vão entrar agora os novos vírus, os outros vírus também, não é só o coronavírus. Então, todos eles, a maioria deles, são causadores de gripe. Então, toda gripe eu devo procurar ajuda médica? Não, claro que não, tá certo? Então, o que é que difere do coronavírus, que realmente é um fator determinante para que você procure uma unidade médica? É a questão do fator respiratório, do padrão respiratório, que é diferenciado. Isso sim é um fator agravante, isso sim se faz necessário a procura de um hospital, por exemplo. Então, o que é que muda nesse padrão respiratório? O fôlego da pessoa fica mais curto. Você não consegue ter uma amplitude boa pulmonar. Você não consegue encher o pulmão. A sua respiração fica como se fosse ofegante, fica mais curtinha, mais rápida. Em situações mais graves, as pessoas começam a ficar com as extremidades roxinhas por falta de oxigênio, porque aquele pulmão já não está legal. Então, são todos os sintomas de uma pneumonia, tá certo? Então, o fator pneumonia também já é um fator que você precisa procurar ajuda médica. Agora, pelo coronavírus, o coronavírus é uma situação realmente bem grave quando chega a essa situação. Que a pessoa precisa de uma ajuda médica, inclusive hospitalar, podendo ser de UTI ou não, tá certo? Mas, pelo amor de Deus, se você está em casa, está gripado, é uma coriza, é uma moleza do corpo, está com febre, isso não é motivo de você procurar um hospital, não, tá? Você precisa procurar um hospital em uma situação mais... O hospital ali vai ser útil. Ao passo que, se você procurar por qualquer uma simples gripe, você vai estar exposto à doença, que você pode encontrar realmente pessoas lá que estejam contaminadas, você pegar a doença, ou até mesmo você transmitir uma doença que de fato você está, transmitir para outra pessoa. Mas se você está lá precisando, você tem que procurar o serviço. Pessoas outras que têm outras doenças. Por exemplo, eu sei que eu tenho asma, e só pelo fato de eu estar cansado, mas eu não tenho febre, eu não tenho coriza, eu não tenho nenhum outro sintoma de gripe, você sabe que aquilo ali é uma bronquite asmática, é uma asma que está ali. Então não tem por que você também procurar um hospital, a não ser que você esteja numa crise braba, digamos assim, de asma. Aí você ou então com gripe e com asma. Bom, os tem dois. Milhões de combinações que você pode fazer aí. Mas se você asma, não vejo por que você está no hospital sofrendo o risco de contrair o coronavírus. Então tá aí, gente. E o mais importante, o coronavírus tem cura. Tem cura.
Não tem medicamento ainda que seja Tem cura, extremamente sim, eficaz. cuidando, por exemplo, jovem, tem a quarentena, tem um tratamento que pode ficar bom. Quando a gente está doente pelo coronavírus, a gente está deficiente de várias coisas. Uma das tais é a entrada do oxigênio no nosso organismo, porque o pulmão não está trabalhando bem como deveria ser, porque ele está doente. No hospital tem como você melhorar essa oxigenação daquele pulmão, daquele paciente, e assim fazer com que você saia do padrão normal, certo? Então o hospital serve para isso. Medicamento que seja comprovadamente extremamente eficaz? Ainda não. Ainda não. Cura através de medicamento? Ainda não. Tem alguns medicamentos antivirais que já existem, que em alguns casos funciona, em outros casos não funciona. Existe uma combinação que, inclusive, é matéria de hoje de alguns jornais médicos aí, que existe a proposta de a combinação desses medicamentos realmente ter um efeito melhor. Mas ainda tudo isso, essas são especulações. Não tem nada ainda comprovadamente que aquilo é real e funcione. Ok, nós precisamos encerrar, só falta 1 minuto, olhando aqui para o relógio. Muito obrigada por você ter vindo, Nicolas, ter se disponibilizado a nos esclarecer mais. E eu gostaria que você rapidinho se despedisse. Meu povo de Currais Novos, vamos ter cuidado, tá certo? Sem pânico, não precisa de pânico. A gente precisa se cuidar e principalmente cuidar dos idosos. Você que está em casa, você que é jovem, eu estou lhe informando que o grau de letalidade para você que é jovem é baixo. Não é 0, é baixo. Mas você pode, sem querer, levar o vírus para dentro da sua casa e sim contaminar seu idosinho, que esse tem uma propensão maior. Então nós precisamos ter aqueles hábitos que a gente falou aqui durante o programa, de higiene, de cuidado com a saúde. Ok, então gente, fica hoje a dica, cuida do próximo, porque cuidando do outro, você está cuidando também de você. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só